Porque não é a pessoa que está no governo, é a maneira como está sendo tocado time, né? o país, né? Pô, Bruno, o teto de gasto foi respeitado na administração anterior? Não foi. Então, o teto de gasto, ele nunca funcionou no Brasil, a não ser durante o governo Temer. Depois ele já não funcionou mais. Vocês acham que a situação do Brasil estaria diferente se a gente estivesse num governo de direita? Cara, depende. Porque não é a pessoa que está no governo, é a maneira como está sendo É o tocado time, né? o país, né? A gente ia ter esse excesso de gasto, ou o teto de gasto foi criado na administração do Temer? Foi criado em 2016, começou a vigorar em 2017, né? Uhum. E quando se criou o teto de gastos, ele deveria durar 10 anos. E não durou 10 anos, ele ia acabar só em 26. E a ideia de acabar com o teto de gastos e criar o arcabouço fiscal veio dessa administração atual. Pô, Bruno, o teto de gastos foi respeitado na administração anterior, com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes? Não foi. Então, o teto de gasto, ele nunca funcionou no Brasil, a não ser durante o governo Temer. Depois ele já não funcionou mais. Só que, mesmo sendo furado, ele era melhor do que a estrutura atual, porque o arcabouço fiscal acabou de ser criado e já foi modificado. Quando teve aquela primeira apresentação da Haddad de qual seria o déficit, né, tudo isso ficou para trás. E talvez a gente veja novas modificações. Além do que, mesmo com o arcabouço fiscal sendo mais flexível, tem gastos que não estão entrando no arcabouço fiscal, puxadinhos estão sendo feitos. Então, se a gente tivesse uma administração que estivesse gastando menos do que arrecada, o que a gente não vê basicamente desde 2014, com exceção de 2022. Mas também teve um truquezinho lá dos precatórios, Sim, né? Mas se a gente tivesse, sei lá, se o PG tivesse continuado ali na cadeira lá, talvez se estivesse fazendo a mesma coisa, a gente estaria bem? Sherlock? Cara, possivelmente. Sabe por quê? Porque o que a gente tem de déficit primário é 0,5% do PIB. Isso não é tanta coisa assim. O que a gente tem muito grande é o resultado financeiro por conta dos juros muito altos. Se a gente tivesse alguém que passasse mais confiança para o mercado, os juros poderiam estar bem mais baixos. E aí, com isso, o déficit nominal seria menor. Agora, a gente está falando de algo que não aconteceu. Porque você fala, pô, o governo Bolsonaro teve problema, tem uma pandemia. Como é que seria sem pandemia? A gente não sabe, cara. Não sabe. Então, isso é ficar pensando. Isso é uma receita para você ficar ansioso, né? Normalmente, tipo aquele depois herói de da uma Marvel crise. lá, né? O que vários futuros mas eu vou te falar, eu nunca- Normalmente, depois de uma crise é mais fácil. Infelizmente, normalmente, para convencer a população brasileira, você tem que cortar alguma coisa. É muito mais fácil depois de uma crise. A crise da Grécia. Tem algum jeito? Não. Tem que cortar 30% o número de funcionários públicos e 30% o salário de todo mundo que é funcionário. No meio de uma crise dessa, você consegue convencer as pessoas. Olha, tá vendo que merda que tá? Sim. Argentina. O Milei tá tomando várias medidas lá. Agora ele consegue tomar as medidas e ainda ficar no cargo. Se tivesse tudo bem, como é que você vira para as pessoas e fala, olha, eu tenho que cortar isso, isso, isso? Não tem que cortar. Não dá para fazer isso agora. Então, infelizmente, depois de uma crise, por isso que o Temer conseguiu passar a reforma trabalhista, previdência, tudo, porque todo mundo estava olhando passou, né? a crise da Dilma. Cara, falou, porra, trabalha pra gente sair disso daqui Sim. e não cair mais. Então é mais fácil, seja de direita ou de esquerda, você depois de uma crise passar. Só que de esquerda não faz sentido. Não tem nada a ver com um governo de esquerda você cortar gasto. Cara, mas uma coisa que eu sempre pensei, tipo... Esse esquema é muito ruim, cara. Porque numa empresa... Cara, você quer um cara pra mexer no seu financeiro? Você vai no mercado de trabalho e procura o melhor financeiro do mercado e contrata esse cara. Desde que você tenha capacidade É para isso. Mas por que no governo a gente não faz não existe uma parada pra fazer isso? Tipo assim, cara, quem é o melhor cara... Se desprofissionalizar o negócio. o profissionalizar. É tipo assim, não, esse cara tem tudo que precisa, ele passou na prova XYZ, ele passou no concurso, quais são as qualificações Você tá dele? insatisfeito com a Haddad, é isso? Não, eu tô insatisfeito com todo mundo. Porque, tipo assim, existe hoje algum modelo no mundo, assim, que é o ideal? Ou tudo é tipo assim, cara, indica quem quer, vai quem vai? Eu acho que tem sempre vai ser uma indicação. Acho que qualquer lugar que você olhar vai ser uma indicação. Mas se tiver uma boa vontade do governante, no mínimo, ele vai procurar alguém com skill para aquilo ali, que entenda um pouco, que Entendi. que foi o caso, por exemplo, do Paulo Guedes. Goste ou não, o cara trabalha no mercado, tem histórico, estudou, então ele vai estar ali. Goste ou não do que ele faz, vai estar ali. Mas normalmente,
por exemplo, em ditaduras ou em governos com determinados viés, óbvio que ele vai escolher um cara muito mais pelo relacionamento pessoal e pela confiança. Pô, eu virei presidente do Brasil nas próximas eleições. Resolvi estar o Marçal, o Gustavo Lima, eu também quero. Pô, vou lá me candidatar. Pô, meu governo vai entrar, talvez não tenha muita confiança e tal. É melhor eu pegar alguém que eu confie para aquele cargo do que um sujeito que tem muita credibilidade naquela área, mas que não vai me respeitar numa reunião. Que eu vou virar e falar, faz o seguinte, cara. Diminui essa receita aqui, muda isso. Cara, não, isso aqui é uma idiotice. Pô, faz aí, cara. Então, a confiança ela vai ser muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar em questão de estímulos também. Porque o político, ele se preocupa com duas coisas. Eleição e reeleição. São as duas preocupações de um político. E se ele tiver uma terceira, é quando ele não pode mais ser reeleito, é indicar um sucessor que possa continuar no poder. E botar a mulher no Tribunal de Contas. Então, isso aconteceu, né? Várias cidades no Brasil, várias prefeituras fizeram isso, né? O prefeito tá lá, quem fiscaliza ele é a própria esposa. Com salários de 100 mil. Né? Um negócio absurdo. Mas voltando a essa questão dos estímulos, o que ocorre é o seguinte, nem tudo aquilo que é bom economicamente é popular, né? Então, se você pensa, como é que um governante ele costuma se reeleger? É gastando mais, não é gastando menos. O sucesso está em usar a máquina de imprimir dinheiro e não em controlá-la. Agradar o máximo de gente possível para conseguir o voto. E aí, por isso que eu vejo muita gente no mercado financeiro falando como se já fosse certo que em 2026 o Lula ou o Haddad, ou quem for concorrer pelo PT, vai sair. Mas eu fico olhando, cara, será que vai mesmo? A gente teve reajuste do mínimo de 7,5% esse ano, né? Geralmente o pessoal reajustava por IPCA. Ou nem reajustava. Se você quiser controlar as contas públicas, pode ser que você fique sem reajuste durante um tempo. Reajustou acima. Além disso, a gente tem aproximadamente 54 milhões de pessoas no Bolsa Família, que teve uma grande evolução no número de beneficiados nos últimos 2 anos. Vai ter reajuste de funcionalismo público também. E aí muda, né, de acordo com o cargo, etc., mas vai ser para 100% funcionalismo público. Então você começa a fazer as contas e vê, caramba, olha o tanto de apoio que o governo pode ter com isso. A base é muito grande. Exato. É bom para controle de contas públicas? Não. Mas ele pensa, não, eu gasto assim, depois eu ajeito. No próximo governo eu começo a ajeitar. Então, um dos males que a gente tem nas democracias não é uma questão de Brasil, isso acontece no mundo inteiro. É o fato de que você sempre tem, chegando próximo à eleição, esse pacote de benesses para aumentar a popularidade do governante para que ele possa se reeleger ou indicar um sucessor. Aí o pessoal fala, pô, vamos acabar com a reeleição. Não muda. Porque para o cara conseguir reeleger, é mais fácil, ele precisa de menos popularidade do que para eleger um sucessor. Então pode ser que ele gaste até mais para conseguir esse mesmo efeito. Esse é o preço que a gente tem na democracia, isso faz parte. Sim. Não é uma questão de este governo faz isso, é uma questão de como funciona quem está com a máquina estatal na mão. Sempre vai acontecer. Essa conta chega pra gente. Porque se o governo tem que gastar mais e não arrecadou o suficiente, como é que ele vai fazer? Cara, vai ter que emitir mais dívida pública, é a dívida pública crescendo cada vez mais, né? Daqui a pouco vai bater 100% do PIB ao longo do tempo, o cara vai ter que criar mais moeda, e aí você tem a desvalorização do dinheiro. Se tem mais dinheiro em circulação para comprar o mesmo número de bens e serviços, ele vai comprar cada vez menos. Então isso sempre vai acontecer, cara. É o que eu escrevi no meu livro, né? Não adianta esperar que venha um herói, um ungido que vai mudar a situação. Porque se quando ele for tentar a reeleição, ele não fizer a mesma coisa, ele está em desvantagem contra aqueles que fazem. Eu vou dar um exemplo factual. Partido Novo no Brasil não usa fundo eleitoral. Se você pega a eleição, o Novo ele diminuiu de tamanho. Na última eleição que a gente teve para a Câmara. Tinha vários deputados, depois passou a ter menos. Por quê? Porque ele concorreu com um monte de gente que usa isso para se promover. E com isso tem benefício. Então, por não usar, o que eu achei admirável, eles acabaram ficando menores, menos relevantes.